Quero louvar a Deus por essa noite, por esse domingo, um final de semana de feriado prolongado. Muitos viajaram, mas muitos também vieram adorar, passearam, adoraram, se divertiram com a família. Isso é bom, mas vieram entregar o dízimo, a sua adoração, veio dizimar a sua adoração ao Senhor. Então eu louvo a Deus aí pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. Abram vossas Bíblias, meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu João. Vamos meditar alguns versículos do texto que foi lido, da palavra oficial. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 23 e 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te louvar por essa noite, pelos louvores que foram entoados, pela saudação que foi dada. Mas nós te pedimos mais uma vez, ó Deus, que o Senhor venha nos dar direção do teu Espírito acerca dessa palavra, porque a tua palavra é inerrante, a sua palavra é vida, é cura, transforma, liberta, direciona. E nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de te servir, de te adorar. Isto é um privilégio para nós, e assim te agradecemos e louvamos em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, irmãos. Eu queria nessa noite conversar com a igreja a respeito desse texto de João 4, aonde esse texto ele nos revela a grandeza do caráter de Jesus. Ele nos revela como Jesus ele se preocupava não somente com o rico, mas também com o pobre, com o doente, com aqueles que tinham algum tipo de problema. Jesus ele veio para revelar todo o coração do Pai. Jesus ele veio para reconciliar. A maior oferta do Evangelho é a reconciliação. Em João 14 Jesus vai falar sobre o céu, ele vai falar sobre as nossas dificuldades terrenas, mas ele vai falar do seu maior propósito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus ele veio para nos reconciliar, buscar aqueles que estavam perdidos. E eu acho interessante que nesse texto Jesus ele está na Judéia, e quando os fariseus eles ficam sabendo que Jesus curava, batizava, apesar que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos, mas a informação sempre chega diferente. Aí chegaram os fariseus que Jesus batizava e fazia mais discípulos que João. João era observado em todo o tempo, assim como os fariseus, os religiosos da época também passaram
a observar e a perseguir Jesus, porque o ofício era um deles. O ofício de apresentar o coração de Deus, de apresentar o perdão, de apresentar um plano de salvação, cuidar de pobres, necessitados, meretrizes, pecadores, atrair para que houvesse arrependimento, eles não o faziam. E quando Jesus ele veio com esse propósito de reconciliação, de cura, de perdão, os fariseus que tinham esse ofício, automaticamente eles começaram a se opor àquilo que Jesus Cristo estava fazendo, porque eles já haviam sentenciado pessoas, já haviam dado sentenças que meretrizes, cegos, mancos, aleijados, seja lá o que for, eles não tinham direito à salvação, porque eles já haviam sido juízes determinado quem seria salvo e quem não seria salvo. E por eles serem pecadores, cheios de problemas, dificuldades, eles não mereciam entrar no reino, porque eles já haviam nascido sobre maldição. E muitas vezes nós também somos assim, irmãos. Nós selecionamos as nossas amizades, selecionamos quem deve entrar no céu, quem não deve entrar no céu. Às vezes olhamos para uma determinada pessoa e achamos, essa daí nunca ela vai conseguir entrar no céu, ela nunca vai conseguir ser salva. Mas olhando para o caráter de Jesus, a gente entende que não é bem assim. Lamando com lamanácia. Com Jesus é diferente, meus irmãos. A gente até faz acepção de pessoas, mas ele não faz. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele não importa se você é branco, se você é negro, se você é pobre, se você é rico. Ele quer revelar o coração do Pai a você. E ele nos atrai com perdão. E a Bíblia vai dizer que o Jesus, quando os fariseus souberam disso, Jesus fica sabendo, ele pega e toma uma decisão de voltar para a Galiléia. E nessa decisão de Jesus voltar para a Galiléia, a Bíblia vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. Samaria era uma cidade, a gente precisa entender que quando houve a divisão do reino, reino do norte e reino do sul, Samaria e Israel, as 10 tribos faziam parte do reino do norte, Jerusalém e Judá faziam parte do reino do sul. Samaria havia virado a capital da idolatria, aonde teve sucessões de reis perversos, de reis idólatras, Acabe, Jezabel, tantos outros, que perverteram a lei, perverteram a voz do Senhor, não ouviam mais a voz do Senhor, até que veio o cativeiro assírio, levou o reino do norte cativo. Depois de algum tempo também Judá e Jerusalém foi levada cativa, porque Deus vai, através de Jeremias vai dizer, eu sei o que você fez na primavera passada. O mesmo fim que levou o teu irmão Israel, Judá, é o mesmo fim que o Senhor também vai levar. Enfim, veio o cativeiro para o reino do sul. Os dois reinos, que eram um povo só, Israel e Judá, os dois reinos foram obrigados a conviver depois no mesmo exílio, porque depois veio um reino superior aos assírios, levou cativeiro Judá, e os dois se encontraram lá no meio do cativeiro. Olha o que Deus faz. Deus às vezes ele vai unir pessoas no cativeiro, em lugares indesejados, porque Jesus ele preza pela união, ele preza para que o seu povo ande junto em comunhão.
E esse texto, depois eles voltam do exílio, cumpridos 70 anos, eles voltam. Alguns vão para Jerusalém, na capital, se estabelece ali, reconstrói o templo. E os samaritanos, eles voltam para Samaria. Os samaritanos, eles eram odiados dos judeus, por quê? Porque é um povo que teve homogeneização, eles se misturaram às suas raízes, eles perderam a raiz original deles, a judaica. E por isso os judeus, eles não gostavam, eles não suportavam cruzar com o samaritano. Um judeu, quando estava na Judéia, ele tinha que ir para a Galileia, ele não passava na terra dos samaritanos, ele atravessava o Jordão, ele ia para o Oriente, um caminho difícil, perigoso, mas eles não passavam por Samaria, só para não ter o gosto de olhar para um samaritano e dizer que eu estou passando na sua terra. Para vocês terem ideia, os judeus, se um samaritano tomasse um copo com água desse copo, ele jamais usaria o mesmo copo, ele jamais usaria o mesmo talher. E Jesus, ele veio para resolver esse problema. Jesus, ele veio para resolver um problema de ordem social, de ordem moral e de ordem religiosa. E a Bíblia vai dizer que Jesus, propositalmente, ele decide voltar para a Galileia, para o seu quartel general. Mas antes disso, ele passa numa cidade chamada Sicar, ao meio-dia, aonde o sol era o mais quente. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se assenta, seus discípulos vão na cidade de Sicar comprar alimento, ele se assenta. E nesse momento vem uma mulher samaritana. E Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: olha a grandeza do caráter de Jesus. Ele queria quebrar esse problema de relacionamento. Jesus, ele quer quebrar problemas de relacionamento dentro da igreja. Jesus, ele quer curar pessoas dentro da igreja. Não olhamos mais para o irmão, falamos que amamos a Deus, mas rejeitamos o nosso irmão. Fazemos acepções, divisões, escolhemos com quem nós devemos andar. A gente precisa ser uma igreja que avança, uma igreja unida, uma igreja que ama, uma igreja hospital. O que entra por aquelas portas aqui, ele vem em busca de alguma coisa, ele vem em busca de cura, ele vem em busca de uma palavra, ele vem em busca de presença de Deus. Lá no mundo ele não tem, ele é discriminado, ele é rejeitado, mas aqui ele entra com o propósito de alcançar os benefícios, a benevolência de Deus, e sabe que é uma igreja, um povo que precisa amar. Aí Jesus se assenta. Aí chega essa mulher e pede água para Jesus. Aquela mulher cheia de preconceito, ela olha para Jesus: como é que pode, você sendo judeu, pedir água para mim? Porque os judeus não se relacionam, são irmãos, mas não se relacionam com os samaritanos. E Jesus, ele queria quebrar esse problema esse rótulo social. Como eu disse, se um judeu não tomava água num copo que o samaritano usou. Aí Jesus, olha a grandeza do caráter dele. Aí ele chega para ela chega para ele: mas como é que pode? Olha o preconceito. Como é que pode tu, sendo judeu, pedir água para mim? Me diz.
Jesus, ele não tinha cântaro, não tinha corda, não tinha nada. Jesus estava dizendo: pegue água para mim, que eu quero beber no seu cântaro, eu quero beber no seu copo. Não tem copo, mas esse copo que tu usa me serve. Jesus, ele queria quebrar um protocolo, um problema de relacionamento social. Eu sou judeu, mas eu quero beber no seu cântaro, eu quero beber, eu preciso de você. E diz a mulher: como tu vai pegar água se o poço é fundo, você não tem cântaro, você não tem corda? Aí Jesus, ele quer quebrar esse protocolo. Ele fala: mulher, se você pedisse água para mim, eu lhe daria uma água clamando com la manácia, eu lhe daria uma água que iria acabar com esse seu preconceito, porque eu estou disposto a te dar uma água que venha matar a sua sede espiritual. O seu problema não é físico, é espiritual. A água que eu quero te dar, você vai quebrar esse protocolo social, porque a água que eu tenho para te dar, ele vai jorrar em você águas cristalinas para o resto de sua vida. Jesus, ele continua conversando com ela: olha, mulher, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da minha água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Um judeu, irmão, jamais poderia, ainda mais Jesus sendo mestre, ele jamais poderia se assentar e conversar com uma mulher. Olha a grandeza do caráter de Jesus. Jesus não estava preocupado com carteirinha ministerial, Jesus não estava preocupado com cargo, Jesus estava preocupado que aquela mulher, ela precisava de cura, de ajuda. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirar. Agora Jesus, ele sai do problema social, de relacionamento. Agora Jesus, ele tem um outro problema para resolver com essa mulher. Era um problema de ordem moral. Como Jesus sabia que ele não poderia ficar por muito tempo ali conversando com uma mulher a só, o que ele diz? Vai, chama o teu marido e vem. O que eu quero falar para você, eu preciso do teu marido esteja presente. Eu já aprendo uma coisa aqui, que nós homens nunca devemos conversar com uma mulher casada a sós. Nós precisamos estar acompanhados, ou da minha esposa, o senhor da sua esposa, ou a senhora do seu esposo. A gente nunca deve fazer isso, ainda mais obreiros, ficar pelos cantos aí conversando com irmãs. Não, a gente tem que estar junto. Vai cumprimentar a irmã, está com o marido, cumprimento. Quer conversar, chama o marido, chama a esposa do... Aí Jesus, ele entra numa realidade moral agora. Ele diz: vai, chama teu marido e vem cá. Aí a mulher responde e disse: eu não tenho marido. Disse Jesus: dissesse bem que não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Meu irmão, Jesus, ele não estava julgando ela na questão dos maridos, quantos teve, quando deixaram de ter, o porquê ela deixou de ter. Jesus não entrou nessa questão. Mas Jesus, ele precisava confrontar aquela mulher para que ela fosse curada.
O que ela trazia, essa mulher, a gente não sabe. Muitos julgam como uma meretriz. Ela não era uma meretriz. Até o porquê ela casou 5 vezes. Ela estava com o 6º e não era casada, não era marido dela. Ninguém naquela época casava essas 5 vezes e se separava, porque naquela época a mulher não era amparada como é agora. Separou, cada um toma o seu rumo, divide as coisas e está tudo certo. Naquela época não. Quando o marido separava da mulher, ele o abandonava, ela não tinha direito a nada. Aí imagine você, por 5 vezes, irmão. Vamos pensar comigo. Aquela mulher, aqueles maridos dessa mulher, eles representam a nossa busca por realizações na nossa vida terrena. Os 6 maridos que ela tinha, foi uma busca que ela teve para as suas realizações terrenas. Não deu certo com um, não deu certo com o outro, não deu certo com o 3º, com o 4º, com o 5º, talvez não ia dar certo com o 6º. E ela tinha vergonha disso. Aquilo machucava aquela mulher, doía aquela mulher, doía na alma daquela mulher. Ela estava esperando o Messias, irmãos. Ela era religiosa. Ela também estava esperando o Messias, assim como eu e você estamos, do jeito dela, mas ela estava esperando. Segundo o texto bíblico, ela estava esperando o Messias. Ela estava aguardando também o Messias. Quantos aí também estão esperando o Messias do seu jeito, mas dizem que estão esperando o Messias? É do meu jeito, mas eu também estou esperando. O ser humano, ele busca por realizações. Ele é movido por realizações. Ou seja, no âmbito financeiro, sentimental, familiar. Mas ele busca por realizações. O problema não é buscar realizações. O problema é buscar realizações sem se conectar com Deus. Ela buscou nos seus maridos realizações. Ela buscou nos seus maridos que não deram certo, que representa as dores, as decepções, as frustrações, as desilusões e fracassos. Quantos de nós também às vezes buscamos realizações, ou quando a gente estava lá no mundo buscava realizações, confiava em pessoas, entregava nossos sentimentos, confiava em promessas. Aí quando essa realização era frustrada, a gente se envergonhava, se escondia. Essa mulher, ela tinha uma dor na alma, uma doença na alma tão forte, que ela ia lavar, encher o cântaro ao meio-dia, um horário a qual nunca ninguém estava lá. Ela se isolou da sociedade. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por lá. Ela buscou nesses maridos, irmãos, oportunidades de um recomeço, uma oportunidade de uma realização. Quantas vezes também a gente fracassa em algo, se decepciona com alguma coisa, com pessoas, com projetos, com ministério. A gente se decepciona.
E quando a gente se decepciona, a gente quer se esconder, a gente quer fugir, quer se isolar. Mas quando nós temos um equilíbrio em nossa vida terrena, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós teremos uma vida plena de realizações. Antes da minha filha querer se formar alguma coisa, eu oro a Deus que ela seja uma mulher de Deus. Porque se ela não se relacionar com Deus, hoje é culto da família, se ela não se relacionar com Deus, os seus sonhos de realizações podem ser frustrados. Eu oro para que minha filha conheça o homem de Deus. Ela está crescendo, 15, 16, daqui a pouco ela quer voar. Toda mulher, ela tem uma realização, ela quer casar-se, quer ter filhos, quer ter família. E essa mulher, ela tentou com todos os homens que ela se relacionou, os seus maridos, ela viu uma oportunidade de se realizar. Todo mundo tem o direito de se realizar, mas quando a gente tira os nossos olhos do foco da cruz e buscamos as nossas realizações pessoais, muitos acham que a realização pessoal é ter uma grande conta bancária, o carro do ano, a casa da última geração. E às vezes nós nos frustramos. E quando a gente tira o olho da cruz do Calvário, Deus, Ele quer realizar sonhos, mas Ele quer que os nossos sonhos sejam de acordo com a sua vontade. Ele sabe o que é bom e o que não é para nós. E essa mulher, por ela ter buscado por 6 vezes a realização sua, ela se decepcionou e estava entrando mais uma vez para ser decepcionada. A nossa conexão com Deus é o principal fator para a busca de nossas realizações. Jovens, o principal fator para que vocês sejam realizados é a sua conexão com Deus. Sonhem os sonhos de Deus. Entreguem os seus projetos a Deus. Tem muitos que buscam a sua realização no trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou ter. Se esquecendo que o principal fator do meu sonho ser realizado é estar em paz com meu Deus, estar em paz com Cristo. Jesus revelou a ela quem ela era realmente. Jesus, ele é tremendo, irmãos. O confronto, aquilo que me confronta, aquilo que me confronta é onde eu preciso ser curado. Aquilo que me incomoda é onde o Jesus, ele quer me curar. E quando Jesus, ele abriu o leque moral da vida daquela mulher, cadê o meu marido? Aonde estão as suas realizações? Porque esse que você está agora, você também não vai ser realizada, porque está faltando alguma coisa em você ainda. Você é religiosa. Muitas vezes nós somos religiosos, viemos para a casa do Senhor por obrigação, para mostrar para o pastor que eu estou lá, para ter cartão.
aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus, ele vai na ferida, naquilo que machucava ela, aquilo que era vergonha para ela, Rogério. Ele vai na ferida. Ele precisava ouvir uma verdade daquela mulher, uma sinceridade. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Precisamos ser sinceros com Ele. Aquilo que me causa, me incomoda, o que é? Egoísmos, falta de perdão, não me relaciono com o irmão, eu não suporto ver aquele irmão, eu não suporto ver aquela irmã, me dá repugnância. Primeiro, antes da gente ir, nós precisamos vir. A salvação é geral, é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. É para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é para todos. É para todo mundo, é geral o chamado de salvação. Mas para habitar nas mansões celestiais, entre o vir e o ir, Jesus, ele quer nos tratar, nosso interior, nosso coração, a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa mente, as nossas vontades. As nossas vontades precisam estar assim com Ele, irmãos. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ensinar, eu quero louvar. Nossa, tem irmãos aí que quando louvam o céu abre. Por que o meu não abre? Ei, porque entre o ir e o vir precisa alguma coisa ser moldada aí dentro. Precisa alguma mágoa ser curada, alguma raiz de amargura, para que Deus possa operar em nossas vidas, no meio da família. Só seremos libertos daquilo que nos aprisiona, nos traz vergonha do passado, quando nós fomos confrontados por Jesus. Tem muita gente presa em passado. Tem muita gente com ferida aberta. Nós temos cicatrizes do passado. Pessoas que ferem, que machucam, que humilham, rejeitam, excluem. Mas eu preciso fechar essas feridas. Eu preciso olhar para o meu braço e não ver mais uma ferida, mas eu vou ver uma cicatriz. E essa cicatriz vai me fazer lembrar das minhas guerras que foram vencidas. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa vontade, os nossos sonhos para serem realizados juntamente com o propósito de Deus. Aquela mulher, ela estava ferida, magoada, envergonhada, não se relacionava mais com a sociedade. Frustrações, desilusões, fracassos, nos tornamos secos, egoístas, mal-humorados, rancorosos, difícil de perdoar. Mas não é porque nós somos tão ruins, porque às vezes, irmãos, a gente se frustrou tantas vezes na busca pelas nossas realizações, que às vezes a gente veste uma brindagem para a gente se proteger,
Tem pessoas que sofreram tantas desilusões na vida, por causa das suas realizações não foram concretizadas, porque não estavam conectadas com Deus, que elas não querem mais se relacionar. Já foram tão decepcionadas que às vezes não dá nem mais a paz do Senhor. Vem, assiste o culto, não cultua, levanta e vai embora. Não se relaciona, não tem comunhão, porque já foi tantas vezes rejeitada, discriminada, que ela começa a se brindar. Não vou ajudar, não vou cumprimentar, não vou perdoar porque não me perdoaram. Se brinda. E essa mulher, ela estava assim. Não é porque nós somos ruins, é porque nós criamos uma blindagem para nos proteger. Só que essa blindagem de nos proteger nos torna pessoas rancorosas, egoístas, mal-humoradas, aonde tudo a gente vê defeito, nada tá bom. Briga até com o gatinho, briga com o vaso. Chega em casa, começa a dar vassourada no gato, no cachorro, com o vizinho. Nossa, o vizinho tá furando parede essa hora. Não consegue se relacionar. Por quê? Porque ela precisa de uma cura interior, libertação, irmãos. Mas Jesus, ele diz, ele mostrou para aquela mulher que ela tinha potencial. Jesus está dizendo: olha, você buscou as suas realizações em homens, em casamentos, no trabalho, na faculdade, seja lá o que for. É bom estudar, é bom trabalhar. O trabalho é digno do homem. Mas nós não podemos tirar o foco da cruz. Como eu disse, eu quero que a minha filha se forme, mas antes dela se formar, que ela seja uma mulher de Deus. Antes de você se formar, você precisa pedir a Deus: eu quero ser um homem de Deus. Nós precisamos ter isso, porque as nossas realizações dependem do nosso relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente aí que é médico, é isso, é aquilo, e não sei o que lá outro, tem dinheiro, tem carro novo, e não se relaciona com Deus. Mas você pode ver, irmãos, grandes suicídios, homicídios, vêm dessa classe. Pessoas que têm tudo, mas não têm nada. A sua busca, as suas realizações por dinheiro, pelo possuir, não consegue preencher aquilo que Deus tem. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável para nós. Jesus, ele mostrou para aquela mulher que ela tinha potencial. E quando Jesus, ele fala da intimidade dela, das realizações frustradas, dos sonhos frustrados, ela olha para Jesus e disse, ela muda de assunto, ela sai da conversa e fala: eu vejo que tu és profeta. Porque o profeta naquela época era visto como uma pessoa séria, que falava aquilo que Deus mandava. O profeta verdadeiro de ofício, ele não quer massagear ego de ninguém. A mensagem de Jeremias era de sentença: se convertam, voltem ao Senhor. E ela disse: tu é profeta. Aí ela já parte para o lado religioso.
Samaria, eles construíram na época um templo de adoração, se tornaram a capital da idolatria. Os judeus invadiram Samaria, destruíram o templo deles e amaldiçoaram eles. Aí ela entra para o lado religioso. Vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar de adorar. Nós samaritanos achamos que é no poço que deu a idade que Jacó deu ao seu filho José, porque era a melhor água da região. Aí Jesus, ele olha para ela, ele já quebra ela esse problema de religião. Ele fala: olha, mulher, se você entendesse e conhecesse o dom de Deus, ele está falando da graça, ele está falando do amor perfeito, o amor incondicional, o amor que não depende de você para amá-lo. Ele te ama. Ele está dizendo: você não precisa me amar, mas eu já te amava antes que você fosse formada no ventre da sua mamãe. Se você entendesse a graça de Deus, mulher, eu te digo mais, não é nem em Jerusalém, nem aqui no monte, mas Deus procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Aí quando Jesus, ele fala isso para ela, olha no que Jesus transforma aquela mulher. Quando Jesus ele fala, Jesus continua lá sentado. Aquela mulher, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela sai e começa a anunciar: ei, tem um aí que está falando tudo aquilo que eu tenho feito. Jesus, ele não precisou ir pregar lá na cidade de Sicar. Aquela mulher agora, ela se tornou uma missionária. Jesus, ele confrontou ela, e após esse confronto, ela entendeu que Jesus era o Cristo, era o Messias, a qual ela estava esperando, que iria ensinar a todos sobre a salvação perfeita, o plano perfeito, algo que Deus planejou, o Pai planejou, o Filho consumiu, e o Espírito Santo, ele revela em nossos corações. Jesus, ele revelou essa verdade no coração dela. Jesus, ele não precisou ir até Sicar, ela mesmo foi até Sicar e começou a anunciar aquilo que o Cristo, o Messias: ei, esse homem falou tudo sobre mim, será que ele não é o Cristo? Às vezes nós desprezamos pessoas, se opusemos contra pessoas, e não sabemos a obra que Deus tem na vida daquela mulher. Eles não sabiam. Os opressores de Jesus, eles queriam impedir Jesus de curar, de pregar, de ensinar, de abraçar os pobres, os mancos. Ei, meu irmão, mas Jesus, ele consegue enxergar, ele não olha. Ei, meu irmão, o processo seletivo de Deus é diferente. Ele não olha a cor da sua pele, ele não olha a sua conta bancária, o que você tem, não. Ele olha para o seu coração. O processo seletivo de Deus não é que nem o do homem. O homem vê a aparência, mas Jesus não. Ele olha lá no fundo, na divisão da alma: essa aqui vai ser uma missionária, essa aqui ela vai me honrar, ela vai fazer aquilo que aqueles que têm ofício para fazer não fazem mais. Meu irmão, se tu não quer fazer, fica tranquilo, Deus levanta lá do montouro alguém que vai fazer. E ele levanta essa mulher, ela sai anunciando que agora ela conheceu o Cristo. E depois a história vai dizer: e diziam a mulher, aquele povo daquela cidade, diziam a mulher: já não é pelos que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Cristo Salvador do mundo. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Ela tomou a fonte da água que é Jesus e se tornou uma fonte
que curou muita gente. Jesus, Ele vê potencial em nós, mas nós precisamos nos curar. Primeiro vem, para você ir, você precisa se curar, precisa se despojar, precisa reconhecer que estamos doentes, estamos enfermos. Aquela mulher agora ela se tornou uma fonte de água e matou a sede de muita gente. Pessoas que muitas vezes nós desprezamos, vai ser aquele que Deus vai usar para te abençoar. Pessoas que muitas vezes nós desprezamos, vai ser aquele que Deus vai usar para colocar as mãos sobre você e você receber uma cura. Ninguém é desprezível no reino de Deus. Eu vou finalizar aqui com Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 ao 8, que diz assim: o evangelho em Samaria. Aquela mulher desprezada, envergonhada, discriminada, rejeitada. Muitos não sabem o que é a dor de uma rejeição, irmãos. A dor de uma rejeição dói mais do que você dar um tapa na cara de alguém, porque a dor de uma rejeição, ela dói na alma. O psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, ele cuida das doenças da mente, mas somente a palavra de Deus, ela cura a nossa alma. Ela alcança lá o meu passado, as minhas frustrações. Ela apaga toda a nossa vergonha do passado e nos faz assentar entre príncipes e princesas. Ele nos dá mais uma oportunidade agora de a gente ter uma vida realizada, mas realizada pela direção do Espírito Santo. O evangelista vai escrever, Atos 8 vai dizer assim: e também, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois o que os espíritos imundos saíam, e muitos o que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Uma mulher desprezada, uma mulher rejeitada, uma mulher já condenada, sentenciada, uma mulher que Deus escolheu para enriquecer a muitos. Não foi Jesus que foi pregar lá. Jesus não foi pregar lá, é ela que foi anunciar. Ela foi representar Jesus. Jesus, Ele quer nos curar para que nós sejamos representantes dEle. Jesus, Ele quer que você seja um representante dEle lá na escola, na faculdade, lá no meio da sua família. Isso é a nossa verdadeira realização. Fique de pé. Eu quero orar nessa noite. Antes de orar, eu queria fazer um amável convite. Tem alguém nessa noite, irmãos, que por algum motivo se afastou do Evangelho do Senhor, se sentiu rejeitada, excluída, e hoje Jesus, Ele quer te dar a água da vida. Ou você que por algum motivo ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você que buscou realizações em tudo quanto é lugar, na bebida, nas drogas, no jogo, nas mulheres,
nos homens. Jesus, Ele quer te dar água da vida nessa noite. Tem alguém? E se não tem, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Senhor meu Deus e meu Pai, diante de Ti estamos. Eis o Teu povo e a Tua igreja. O Senhor é aquele que sonda. O Senhor é aquele que conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, até o nosso assentar, o Senhor conhece. Pessoas, irmãos, que estão aqui, que carregam dentro de si amarguras do passado, doenças, feridas que ainda não foram fechadas, não foram cicatrizadas. Que o Teu Espírito Santo venha curar nessa noite. Eu não tenho capacidade alguma de sondar os corações, mas o Teu Espírito é aquele que sonda, é aquele que quer realizar sonhos, que quer se conectar conosco. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Pode se assentar, irmãos.